E aí, turma que está se preparando para o exame de ordem, olha só, tema importantíssimo, vai estar na tua prova, a gente vai acertar. Mas antes disso, é natural, começa a bater ansiedade, a prova está aí, etc e tal. Você começa a querer estudar só a matéria que você gosta, e aquela que você não, aquela disciplina, né, que você não gosta, você deixa de lado. Dá uma recompensa para o teu cérebro, come um chocolate com essa matéria que você não gosta, um suco, um refrigerante, um biscoito, uma bolacha, porque o teu cérebro começa a assimilar essa matéria como prazerosa também. Olha, essa matéria tá vindo um chocolate junto com ela não é tão chata assim. Mas, Rogério, eu vou engordar, vou ficar gordo, gorda. O objetivo é colocar o nome na lista de aprovados. Depois, você volta a fazer regime, ou você volta, ou faça o regime, né, inicia na segunda-feira depois da prova. Mas aí você já passou, já colocou o seu nome lá. Sem contar, pessoal, que fica mais prazerosa essa caminhada aqui de estudos, comendo uma guloseiminha, né? Vambora, então, vem para a questão. Olha só, o Instituto da Súmula Vinculante. Então, olha o tema da nossa aula de hoje, hein? Vai estar na nossa prova. O Instituto da Súmula Vinculante, aos poucos, vai tendo suas características cristalizadas a partir da interpretação dos seus contornos constitucionais pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Considerando a importância assumida pelo Instituto, determinada associação de classe, então, ó, uma associação de classe, procura seu advogado e solicita esclarecimentos a respeito dos legitimados a requerer a edição da súmula vinculante, dos efeitos e do órgão que pode editá-la. Com base no fragmento acima, assinale a opção que apresenta em consonância com os delineamentos desse instituto. Pois bem, então, pessoal, então vamos lá. Olha só. O enunciado está tratando conosco da súmula vinculante. Perfeito. E os efeitos da súmula vinculante? Quais são os efeitos que ela produz? Olha, como o nome já diz, é efeito vinculante. Mas quem que ela vincula? Ó, ela vincula o Poder Judiciário. Então, o Poder Judiciário fica vinculado? Fica. Quem mais? O Poder Executivo também fica vinculado. E o Poder Legislativo também. Calma que não é tão simples assim, não. Desliga aí o WhatsApp, desliga o Facebook, Instagram, presta atenção, porque esse tema não é tão fácil assim. Vamos lá. Mas vai ficar a partir de agora, né? Óbvio. Poder Judiciário não vincula o plenário do Supremo Tribunal Federal, porque o próprio plenário é quem pode editar, revisar ou cancelar uma súmula vinculante. Então, vincula o Poder Judiciário? Sim, menos o plenário. Então, quem está vinculado? Os ministros do Supremo estão vinculados também, e as turmas do Supremo também estão vinculadas. Só o plenário que não. O Poder Executivo está vinculado. Agora, o Poder Legislativo, a gente precisa dividir, como a gente fez um controle de constitucionalidade concentrado. Olha, a função atípica do Poder Legislativo, essa fica vinculada também ao enunciado da súmula vinculante. E a função típica, não. A função típica, o Poder Legislativo não fica vinculado. E por quê? Para evitar a fossilização. Olha, o ordenamento jurídico não acompanharia o progresso da sociedade. Nós não queremos isso. Então, recapitulando, quero que fique bem claro isso, porque se tiver no caderno eu vou te ligar cobrando aquele bombom. Não vai ter jeito. Então, ó, o Poder Judiciário fica vinculado, menos o plenário, o Poder Executivo fica vinculado, o Poder Legislativo fica vinculado na função atípica. Já a função típica dele, não. Então, a gente pode colocar aqui, a indagação da associação de classe, referente aos efeitos, um ok. Já respondemos o efeito. Rogério, você conversa com a prova? Sim, pessoal, a prova é amiga. A prova é o passaporte para você estar na segunda fase da UAB. Se for concurso público, ela é tua amiga também. Então você vai conversando, sem contar que você conversando com o enunciado, tirando esses elementos, você começa a trazer no teu cérebro o tema que você estudou. Talvez, numa leitura mais apressada da prova, respondendo ali rapidamente, você não lembraria de algumas nuances que você precisaria para resolver. Então, é uma forma de você também não cair na pegadinha. Então, você conversa? Converso. Vem cá, vamos lá. Continuar a nossa conversa com a prova.
Coisa de doido, né? Então, quem são os legitimados para requerer a súmula vinculante? Olha, os legitimados são aqueles lá do artigo 103 da Constituição Federal, que nós já vimos, são os legitimados da ADI e da ADC. Só que, vou grifar com outra cor, a própria lei que trata a súmula vinculante, ela trouxe mais 3 legitimados. Vamos ver quais são? Então, olha só. A própria lei, ela trouxe 3 legitimados para poder requerer a edição, revisão ou cancelamento. Quem são? A lei que trata da súmula vinculante é essa daqui, tá, pessoal? A 11.417 de 2006. Ela trouxe, olha, o Defensor Público Geral da União, esse não consta no artigo 103, e ela trouxe os tribunais, tribunais superiores, tribunais de justiça dos estados do Distrito Federal, tribunais regionais, federais, tribunais regionais do trabalho, regionais eleitorais e os militares. Como é que eu gravo? Simplesmente assim, pessoal, ó, os tribunais. Então, essa súmula trouxe o Defensor Público Geral da União e todos os tribunais. E eu falei que eram 3, né? Falta o terceiro. O terceiro é esse daqui, ó. O terceiro é o município. Ela fala, olha, o município também pode requerer. Só que o município, pessoal, toma cuidado. Ele pode fazer o requerimento incidentalmente no curso de um processo em que ele seja parte. Então, a doutrina fala que o município ele tem uma legitimidade incidental, porque ele só pode fazer esse requerimento dentro de um processo que ele seja parte. Só para te ajudar. Pensa bem, pessoal, a República Federativa do Brasil tem mais de 1.500 municípios. Imagina todo mundo, todos esses municípios, todos esses entes federados com legitimidade para requerer súmula vinculante. Trava o Supremo. O Supremo não faz mais nada. Então, o legislador ordinário falou: município você pode, você tem legitimidade. Só que, diferentemente dos outros, você precisa pedir incidentalmente num processo que você seja parte. Beleza? Vem cá. É só por isso. E tomar cuidado que, ó, não autoriza a suspensão do processo. Então, esse processo que o município é parte, ele fez o requerimento para edição, revisão, cancelamento de súmula, isso não autoriza a suspensão, ou seja, o processo continua caminhando, o processo não para. Tudo bem? Então vamos voltar lá. Voltando lá para o nosso enunciado, a gente começa a conseguir responder algumas coisas. Então, nós vimos que o efeito está ok, os legitimados, nós vimos que são, né, mais 3 trazidos pela lei da súmula vinculante. Eu vou deixar esse material para vocês disponibilizado, então já posso colocar um ok aqui para os legitimados, que nós já respondemos também. Tá? E agora, a terceira indagação da associação de classe. Ela quer saber o órgão. Que órgão que pode editá-la? Então, tomar cuidado. O único órgão que pode editar uma súmula vinculante é o Supremo Tribunal Federal. Apenas o Supremo Tribunal Federal tem legitimidade para editar, rever ou cancelar uma súmula. Por isso que a doutrina até comenta que você colocar na prova ou escrever súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal. É só o Supremo, então isso é um pleonasmo, é uma redundância. Rogério, então eu não escrevo assim na prova? Então, o problema é que o examinador talvez não saiba que você sabe disso. Então você coloca súmula vinculante, na primeira, abre parênteses ali, competência exclusiva do Supremo para editar, revisar e cancelar. Deixa mais claro o teu material. Aliás, a tua resposta na prova, né? Então, vem cá. Então, visto isso, a gente pode também dar um ok aqui para o órgão. Vou deixar um ok aqui, ó, bem pequenininho, porque nós respondemos também tudo isso. Então, nós já vimos o efeito vinculante, vimos o órgão supremo e vimos que os legitimados são os mesmos do artigo 103 da Constituição, mais 3 que a própria súmula trouxe, e já está no material de vocês aí que eu vou disponibilizar. Então, a gente pode ir agora para as alternativas. A alternativa A fala para a gente, olha, pode ser editada pelos tribunais superiores. Não, já está errado. Nós vimos que é só o Supremo Tribunal Federal que pode editar a alternativa A. A alternativa A encontra-se errada. Alternativa B.
Estão legitimados a propor a sua edição exclusivamente os legitimados para o ajuizamento da ação direta de inconstitucionalidade e da ação declaratória de constitucionalidade, estabelecidos no artigo 103 da Constituição Federal. São eles também, mas nós temos mais três que foram trazidos pela própria lei que regulamenta a súmula vinculante. Então, o erro estava justamente aqui, ó, exclusivamente. Não, são eles, sim, mas não apenas. Existem mais três, né? Vai ficar no material de vocês aí. Alternativa B também estava errada. Alternativa C fala, olha, pode dizer respeito a qualquer situação jurídica constituída sob a égide das normas brasileiras, de natureza constitucional ou infraconstitucional, e ser especificamente direcionada à resolução de um caso concreto, nela exaurindo sua eficácia. Não, não exaure a sua eficácia no caso concreto. Pelo contrário, tem que ser temas constitucionais e normas determinadas. Não é para tema infraconstitucional a edição de uma súmula vinculante. Alternativa C também está errada. Beleza? Então a gente vai agora para D. Tá chegando o bombom, hein, pessoal? Eu sinto o cheiro do bombom já. A vinculação sumular incide sobre a administração pública direta e indireta, perfeito? E os demais órgãos do Poder Judiciário, não podendo, para aqui primeiro, pessoal, os demais órgãos do Poder Judiciário. Beleza, só tomar cuidado que o plenário do Supremo, por uma questão óbvia, ele não fica vinculado, tá? Mas isso aqui não torna a questão alternativa errada, não. Só para lembrar. Não podendo, porém, atingir o poder legislativo. Essa alternativa ela foi considerada correta, mas a gente sabe que o poder legislativo ele não é atingido apenas na sua função típica. Na função atípica ele é atingido. Porém, a banca considerou essa questão como correta. Tá? Até porque mesmo a A você elimina, porque realmente não é Tribunal Superior, a B também, porque existem mais legitimados, e a C também, porque não é questão infraconstitucional, é só questões constitucionais. Então sobraria realmente, por ser a menos pior, a AD. Se assinala a D, põe o nome na lista de aprovados, na segunda-feira, se deu uma engordadinha aí, começa o regime e foco na aprovação. Sucesso, turma. Fiquem com Deus.